Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: sendo cautelosos nas opiniões. E eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração a luz da visão do reino de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita, deixa aí teu comentário e envia esse vídeo para mais alguém em Cristo. Nós já somos uma família de mais de 100 mil alunos para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Toda terça-feira eu estou ao vivo aqui com vocês a partir das 17 horas, trazendo aqui um estudo bíblico voltado para o discipulado, para a tua edificação. Você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo nesse trimestre, você tem uma oportunidade sensacional. Você pode conhecer o nosso trabalho Facilita EBD, onde você tem acesso ao material da minha aula, o meu esboço, com todos os versículos e referências que a gente coloca sempre a mais para poder te orientar e te dar uma visão maior e ampliada da lição. Você também pode ter acesso ao nosso PowerPoint, onde você pode utilizar como recurso para dinamizar as suas aulas. Quem se tornar assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem acesso a alguns bônus, como nosso treinamento para professores da Escola Bíblica, o nosso workshop de pregação, o nosso treinamento de evangelismo e discipulado. Vale muito a pena, gente. Então dá uma olhadinha, o link está na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Que Deus te abençoe. Vamos caminhar então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 11, quase finalizando aí o trimestre. Lição de número 11 aqui da classe dos adultos, vamos trabalhar sobre esse tema, sendo cautelosos nas opiniões. Eu espero que o Senhor ministre ao teu coração. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 36. Depois, você precisa apresentar também a aula Verdade Prática. A leitura bíblica em classe, o endereço da leitura bíblica, se localiza hoje em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A igreja de Cristo ela é diferente no seu estilo de conduta, porque essa igreja de Cristo ela passa pelo discipulado de Jesus. Quando nós analisamos agora o capítulo 7 do Sermão do Monte, pregado por Jesus, registrado por Mateus, nós paramos para entender agora um estilo de discipulado de Jesus que passa a orientar os discípulos na prática. O ensinamento de Jesus é totalmente diferente dos religiosos do seu tempo. O discipulado de Jesus também serve para a igreja de hoje, porque esse discipulado ele tem a fundamentação no reino de Deus. Então, quando nós paramos para entender a respeito do discipulado de Jesus, nós aprendemos a respeito de situações e lições maravilhosas também para o nosso crescimento em Cristo, nessa ótica espiritual, na nossa espiritualidade. É importante termos essa visão também. E a partir dessa leitura, hoje nós vamos aprender a respeito dos julgamentos. Conforme Warren Wiersbe, trazendo interpretação a respeito do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir da leitura do primeiro versículo, ele passa a descrever também o estilo de julgamento que os religiosos, os fariseus, os saduceus realizavam nos tempos de Jesus. É importante nós termos essa visão aqui histórica. Esse estilo de julgamento que era realizado nos dias de Jesus era um estilo de julgamento que se envolvia com a corrupção. Aquele que tinha condições maiores de pagar ou aquele que tinha uma condição financeira maior era favorecido, e aquele que era pobre, que não tinha condições, era desfavorecido.
Jesus olha para tudo isso e passa agora a traçar também a visão do reino de Deus sobre os julgamentos, que é totalmente diferente da visão desse mundo. O julgamento realizado pelos fariseus era fundamentado na falsa justiça. Mas o julgamento que é ensinado por Jesus é fundamentado na verdadeira justiça que vem de Deus. É importante nós entendermos que a discussão a respeito do julgamento também levanta aqui algumas situações, algumas lições importantíssimas para elencarmos em sala de aula. A primeira delas está exatamente no capítulo 7, versículo 1 até o 5. Jesus agora passa a ensinar sobre o próprio julgamento. Ele passa a ensinar diretamente aos discípulos sobre o próprio julgamento em si. Qual era a maneira da visão do reino em enxergar o julgamento. Observe isso. Jesus está ensinando a partir da ótica do reino para os seus discípulos que antes de julgar alguém, eles deveriam julgar a si mesmo. Ou seja, na visão do reino, o julgamento começa de dentro para fora. Além do que, Jesus passa a ensinar exatamente sobre essa visão do julgamento zeloso pela prática da vida cristã. E o julgamento que Jesus está ensinando para os discípulos, ele tem um fundamento no amor. Ou seja, quando Jesus passa a pregar sobre o julgamento, ele fala que esse julgamento tem um fundamento no amor. E o amor cristão, ele não é cego. Você tem até uma base bíblica lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Você pode tomar como base esse texto. Nós também percebemos que ao ensinar a respeito do julgamento, Jesus está ensinando os seus discípulos inicialmente a julgar a si mesmo, praticar o amor antes de julgar o outro. Esse é o primeiro princípio que nós estamos elencando para você. Em segundo lugar, eu quero dizer para você também que Jesus também ensina lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus sobre o segundo estilo de julgamento. O julgamento agora sobre os outros. E ele está registrado lá no capítulo 7, do versículo 6 agora até o versículo 20. Dá uma observada nesse texto também. O próprio Jesus orienta a igreja de Deus, orienta os discípulos a julgarem os outros. Ou seja, esse julgamento agora que é realizado pelos discípulos é um julgamento de alerta, de proteção da comunidade. Isso quer dizer que nem todos aqueles que estão no rebanho são ovelhas de Cristo. Existem aqueles que estão infiltrados no meio do rebanho, que são lobos, devoradores. E Jesus agora passa a ensinar aos discípulos a respeito do estilo de julgamento. Alguns deles são cães, alguns deles se comportam como porcos. E é interessante que a Bíblia destaca essa questão aqui de um sentido de trazer a figura desses animais para demonstrar a situação espiritual de alguns que estão distantes de Deus. Isso quer dizer, a partir da leitura desse texto, que existem aqueles que não são ovelhas de Cristo. E aí Jesus agora passa a orientar os discípulos a julgarem, a ter um discernimento espiritual daqueles que não querem nada com Deus, daqueles que não querem nada com o discipulado, daqueles que não estão envolvidos com a obra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos também destacar para você, a partir da leitura de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29, que Jesus também ensina sobre o julgamento de Deus sobre nós. Então, você já está pegando aí comigo 3 julgamentos que Jesus está nos ensinando. Primeiro, o próprio julgamento. Segundo, o julgamento sobre o outro, o próximo. E o terceiro, agora, o julgamento de Deus sobre nós, ainda no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse terceiro julgamento é pautado no capítulo 7 do Evangelho de Mateus a partir das parábolas que Jesus passa a contar a respeito dos caminhos, a respeito também dos alicerces, aonde nós estamos fundamentando a nossa fé. E aqui nós estamos percebendo que Deus nos julgará, que Deus julgará a todos. Isso também nos lembra que até você, como discípulo de Jesus, também passará pelo julgamento. Que julgamento é esse? Para nós, os salvos, esse será o julgamento do trono branco, da entrega, então, dos galardões. Então, é importante nós percebermos que a nossa vida cristã aqui também conta.
conta exatamente para a glória de Deus. Então nós já percebemos essa figura de linguagem, esse ensinamento de Jesus a partir das parábolas, e ao mesmo tempo já percebemos hoje que Jesus está ensinando sobre 3 julgamentos: o julgamento próprio em si, o julgamento sobre os outros e o julgamento de Deus sobre nós. Já avançando, espero estar ajudando você. Se estou, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: não devemos julgar o outro. O termo eclésia se refere à igreja, mas é importante nós observarmos que o Novo Testamento cita a palavra eclésia cerca de 115 vezes. Vai aparecer isso no Novo Testamento. A primeira vez ela é descrita a respeito da congregação hebraica do Senhor. A segunda vez ela vai ser descrita como Assembleia dos Santos. E a maioria das vezes ela vai ser descrita como igreja cristã. Então nós vamos perceber que no discipulado nós somos chamados também para essa igreja. Somos igreja. A palavra eclésia significa tirados para fora. Vamos detalhar isso com você, já que a gente está estudando a respeito dos julgamentos. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto: aprendendo a se relacionar com os outros. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Quando nós paramos para pensar e estudar a respeito de igreja, nós aprendemos que a igreja é sim a nossa comunidade da fé. É onde nós exercemos, então, a nossa mordomia cristã, servindo a Deus. A palavra igreja pode se aplicar, então, ao edifício, ao prédio da igreja local onde você congrega. A palavra igreja também pode ser aplicada a você, como um crente espiritual em Jesus. E essa palavra igreja significa tirados para fora, com a missão de Deus. É na igreja que nós já aprendemos, então, a nos relacionar, a viver em comunidade. E no exercício dessa comunidade, nós então somos liderados por pastores, líderes, servos e servas de Deus que guiam a igreja de Cristo conforme a vontade de Deus. A igreja ela pode ser tratada, então, trabalhada nesse sentido universal. Quando trabalho, então, no sentido universal, estou me referindo a essa igreja que é ao mesmo tempo espiritual e universal. Isso quer dizer que a igreja espiritual em Cristo não é dividida por placa denominacional, por denominação, por edifício. Mas a igreja espiritual em Cristo é aquela que está ligada no Senhor. Você precisa estar ligado em Jesus. E também nós precisamos compreender que a igreja local agora, que é a igreja visível, palpável, onde você congrega, ela é trabalhada a respeito dessa comunidade da fé. E a igreja local precisa exercer a sua liderança. Na igreja local, a separação de novos líderes. Mas na igreja local também a aplicação da disciplina, da orientação, de guiar os crentes para a prática da mordomia cristã. A igreja tem algumas funções, vamos destacar essas funções da igreja, e essas funções são relevantes até mesmo para entendermos a respeito desse propósito dos julgamentos. A primeira função que a igreja tem é adorar a Deus. Isso está baseado em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. Então, a primeira função que nós temos como igreja de Cristo é adorar a Deus. Faz parte da nossa vida cristã. A segunda função que a igreja tem é evangelizar, propagar o evangelho. Tem base bíblica. Atos capítulo 2, Atos 5, 42, Atos capítulo 6, versículo 5 a 8, Atos 15, versículo 7. Você percebe que a igreja ela cresce quando evangeliza. A terceira função que a igreja possui é desenvolver em cada crente essa comunidade da fé, à medida em que esse crente em Jesus, esse discípulo, chegue à estatura de Cristo, ou seja, fique parecido com Jesus. É o discipulado aqui. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 15, Hebreus capítulo 10, versículos 25 ao 28, 1 Tessalonicenses 5, 11, 1 Coríntios capítulo 12. Então você vê essa igreja crescendo a partir do discipulado. Em quarto lugar, nós vamos aprender que a igreja também tem outra função: testemunhar constantemente de Cristo por intermédio da palavra. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 8, 1 e
4 está escrito isso, e a igreja tem esse objetivo então de entrar na glória futura, ou seja, nesse reino vindouro de Cristo que ao mesmo tempo está agora. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 21, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 11. O Osiel Gomes, que é o autor da lição, ele traz para a gente a seguinte explicação a respeito da igreja. Ele destaca o seguinte, que a igreja de Cristo ela é formada por membros. Esses membros são santos. E no Sermão do Monte, que nós estamos estudando durante esse trimestre do capítulo 5 ao 7 de Mateus, nós descobrimos então o código de conduta da vida cristã, o código de conduta da igreja de Cristo, essa igreja que tem essas funções, para viver então em comunidade. E aqui no capítulo 7, nós aprendemos então a respeito dessa vida em comunidade como discípulo. A partir do momento que o discípulo desvia-se dessa comunidade, envergonha o evangelho, esse discípulo precisa ser julgado pela igreja, ser discipulado pela igreja, disciplinado em alguns casos, para poder ser orientado em Jesus. A vida do discípulo ela é guiada, então, pela igreja, pela palavra de Deus, nessa orientação, nesse tempo de servir a Deus e cultuar a Cristo de forma integral, com o objetivo, então, de testemunhar de Jesus em comunidade. Então, pega isso. Então, nós vivemos em comunidade para viver conforme a graça de Cristo, conforme a vontade de Deus. E a igreja ela tem essa responsabilidade, a partir da liderança local, de nos liderar, de nos orientar, de nos ensinar e, em alguns casos, de nos disciplinar também. Em segundo lugar, como segundo subtópico dessa ministração, eu quero destacar para você a respeito da seguinte pergunta levantada pelo pastor Osiel Gomes. Ninguém deve ser julgado? Segundo o pastor Osiel Gomes, é necessário nós compreendermos a leitura do capítulo 7. Jesus não está proibindo o julgamento. Observe no decorrer da história da igreja cristã. Você vai perceber também nos evangelhos e também no Novo Testamento a citação de outros julgamentos sendo realizados. Por exemplo, nós vamos encontrar o próprio Cristo fazendo julgamentos sobre religiosos. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Anos mais tarde, Paulo, liderando a igreja cristã, liderando a igreja e pastoreando, ele orienta aí algumas orientações e também julga alguns irmãos que estavam pecando contra Cristo, desonrando ao Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Ele orienta até mesmo retirar aquele irmão que estava pecando contra a igreja, pecando contra o Senhor da comunidade. Olha aí o exercício do julgamento sendo realizado pela igreja e pela liderança cristã. Conforme Warren Wiersbe, destacando a respeito dos julgamentos, a partir da leitura de Mateus capítulo 7, versículo 6, ele destaca para a gente que Deus orienta, então, esse propósito, Deus nos dá esse propósito, Deus nos dá essa oportunidade de lidarmos, então, com as coisas santas. Como igreja de Cristo, nós temos essa oportunidade de lidar com as coisas santas do Senhor e zelar por essas coisas santas do Senhor. Você vai perceber a partir da leitura de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que o Senhor confia à igreja e à liderança da igreja, a você que está me assistindo também, ele confia a essa igreja a verdade preciosa da palavra de Deus, para que essa igreja agora exerça o julgamento conforme a palavra. Jesus, ele destaca também, a partir da leitura dos evangelhos, que nenhum sacerdote dedicado pegaria as coisas do altar do sacrifício e lançaria fora aos porcos, aos cães, porque são coisas preciosas. E a partir dessa visão, ele passa a discipular os discípulos sobre o evangelho, demonstrando a preciosidade do evangelho e que esse evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E observe, quando Jesus nos confia a palavra da verdade, que é o evangelho, ele também nos orienta a partir das suas atitudes que esse evangelho deve ser pregado a toda criatura. Mas quando nós lemos o evangelho também, nós vamos descobrir a partir da leitura de Lucas capítulo 23, versículo 9, que Jesus julgou necessário não pregar esse evangelho para Herodes, porque Herodes tinha um desejo no seu coração de zombar de Jesus. Jesus também nos demonstra exatamente essa lição a respeito do julgamento. O próprio Paulo, lá em Atos capítulo 13, versículos 44 ao 48,
39, ele se recusou a argumentar com pessoas que resistiam à palavra de Deus. Isso aqui você já percebe Paulo julgando, então, não argumentar com pessoas que estavam resistindo à palavra de Deus. Então, quando nós paramos para estudar a respeito dos julgamentos, nós entendemos muito bem que os julgamentos, eles são necessários para a igreja de Cristo, para a condução dessa igreja. Você, como discípulo de Jesus, pode julgar sim, se é necessário propagar o evangelho, se é necessário você também se abster de propagar, dependendo da situação, como o próprio Cristo viveu, como o próprio Paulo viveu, perseguições terríveis. E aí você percebe, à luz da Escritura também, que o próprio Jesus ele tratou a respeito desses assuntos em si e nos ensina nesse discipulado. Jesus ele tratou as pessoas a partir das suas necessidades espirituais, julgando essas necessidades de uma forma muito especial. Quando nós lemos João capítulo 3, ele observou que Nicodemos, um mestre da lei, necessitava conhecer a respeito do novo nascimento. Quando nós lemos João capítulo 4, uma mulher samaritana, conhecida e reconhecida como prostituta, necessitava então conhecer a verdade a respeito do Messias e Jesus julgou se revelar como Messias para aquela mulher. Quando nós olhamos para a igreja, então, nós percebemos que Jesus agora nos dá de forma sábia, de forma espiritual, de forma também generosa, por intermédio da sua graça, essa condição, então, de julgarmos, de exercermos esse ministério, o ministério da palavra, de guiar a igreja de Cristo na conduta da verdade, de guiar os servos do Senhor, seguindo, então, a verdade do evangelho. Eu espero muito estar contribuindo com você. O terceiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: o julgamento defendido por Jesus. O que Jesus nos ensina a respeito do julgamento? Para o pastor Osiel Gomes, quando Jesus ensina sobre o não julgar, ele estava querendo ensinar aos discípulos a não julgar ninguém com os padrões dos religiosos do seu tempo. Os religiosos que julgavam a partir da corrupção, julgavam buscando o benefício pessoal, o lucro. Aquele que tinha condições financeiras venciam então todos os julgamentos. Eles eram benfeitores então aos religiosos que julgavam as suas causas. É importante nós observarmos isso aqui. E a partir dessa leitura, quando nós observamos então, vai em Vierbsen comentando o texto de Mateus capítulo 7, do versículo 13 a 20, nós percebemos Jesus citando ali a respeito dos falsos profetas, com seus falsos ensinamentos, com as suas falsas ações de conduta. Ou seja, Jesus já está alertando os discípulos a ficarem de olho aberto a essas práticas. Isso aqui é um ensinamento sobre o julgamento, é o discernimento espiritual, porque esses falsos profetas, se possível, tentarão enganar então a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, conduzindo esses discípulos de forma enganada para o inferno. Isso aqui é o perigo maior. E aqui nós precisamos entender, a partir da leitura do contexto, que tanto os escribas como os fariseus, eles haviam se convencidos que eles eram justos diante dos homens, eram perfeitos e que todas as pessoas eram então pecadoras. E é a partir disso que Jesus também pega esse link para dizer para os discípulos que nós somos pequenos, falhos, fracos, mas é a misericórdia de Deus que repousa sobre nós. Não é obedecer às regras religiosas, mas é sim, Jesus está tratando sim agora de viver uma vida cristã, que agrade a Deus, que tenha um relacionamento com Deus, que viva para Deus. E a partir disso, Jesus agora passa a contar uma série de ilustrações, pequenas parábolas, para ensinar aos discípulos. A primeira delas está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus fala sobre as duas portas e os dois caminhos. O caminho que conduz agora, o caminho largo e espaçoso, conduz então para a perdição. O caminho da porta estreita, com dificuldade, é o caminho da verdade que Jesus está ensinando a partir desse discipulado. A segunda ilustração que Jesus passa a contar é a respeito das duas árvores.
aquela que produz o fruto bom e aquela que produz o fruto ruim. Aí Jesus alerta aqui, lá em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, que os falsos profetas vão ser conhecidos pelos seus frutos. Isso aqui é um ensinamento de julgamento. É um ensinamento, então, do cuidado da vida cristã, do cuidado da igreja que pertence a Cristo. E aí nós percebemos que aqueles que têm a parte com Cristo, que vivem para Cristo, eles vivem agora para a glória de Deus. Eu espero muito estar ajudando você, que essa palavra possa estar te edificando. Se está, comenta aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir a aula, manda para ele ou para ela, compartilha aí na tua rede social. Vamos agora para o segundo ponto, que trata então sobre o seguinte assunto. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que o pecado afetou todos os seres humanos. Romanos capítulo 3 vai destacar isso para a gente, do versículo 10 ao 18. E o versículo 23 diz que todos nós somos afetados pelo pecado. Mas é interessante que Jesus passa a ensinar um discipulado, e esse discipulado agora conduz os discípulos para a humildade, para a vida cristã, e entender que é por intermédio da graça que nós somos salvos. Vamos então para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento, hoje aqui em sala de aula, desse segundo ponto. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Isso é um alerta. Conforme Osiel Gomes, o comentarista da lição, nosso querido pastor, ele destaca de forma sábia que aquele que emite um julgamento, um juízo sobre o outro de forma impensada, de forma também repentina, sem fundamento, possivelmente está escondendo então seus próprios erros. Como isso é forte aqui. A partir da leitura bíblica, nós vamos entender que Jesus destacou que nós recebemos de Deus recursos espirituais, recursos fundamentados para o nosso crescimento por causa da graça de Deus. Quais são esses recursos? Você vai ler isso em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. O primeiro recurso que Deus nos dá é o entendimento que nós somos falíveis, pecadores, ou seja, nós devemos também entender que somos falhos, como os nossos próprios irmãos que cometeram um erro. E a partir dessa leitura, nós descobrimos muito bem que somente Deus, em segundo lugar, pode julgar com perfeição. É Deus que julga com perfeição. E Jesus agora nos ensina, em terceiro lugar, a buscarmos esse recurso. Que recurso é esse? O recurso da oração. Antes de agir julgando alguém, precisamos orar pedindo de Deus discernimento e sabedoria na palavra. Tiago capítulo 1, versículo 5 fala sobre isso. Outra lição que nós vamos aprender a partir da leitura bíblica, que o próprio Salomão, há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento, pediu de Deus sabedoria para guiar o povo. Pediu de Deus, ele orou ao Senhor, buscando da parte do Senhor sabedoria para agir em julgamento. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Se nós queremos, então, discernimento espiritual na nossa prática de liderança e mordomia cristã, no seio da igreja, na nossa vida de comunidade, nós precisamos buscar o recurso que vem da parte de Deus. Primeiro, reconhecer que nós somos falhos. Segundo, entender que é somente que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode julgar alguém de forma perfeita. E terceiro, nós precisamos buscar esse recurso da oração, necessitando desse recurso a partir da visão de Deus em sabedoria, pedindo de Deus, da parte do Senhor, a sabedoria para exercer o julgamento sobre alguém. E isso é interessante para a nossa caminhada. Vamos avançar compreendendo um pouco mais. O segundo subtópico desse segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: a inconsistência dos que possuem um espírito de crítica. A partir da leitura de Lucas capítulo 18, versículo 9, o pastor Osiel Gomes, ele destaca que os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, eram peritos de julgar os outros a partir dos seus próprios olhos, sem fundamentação. E aqui há um perigo terrível, por isso eles eram repreendidos duramente pelo próprio Jesus, por suas ações errôneas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos
algumas lições fundamentadas aqui para o nosso crescimento em Jesus. Quando nós não julgamos a nós mesmos, ou seja, não praticamos o julgamento próprio, nós cometemos um erro. Quando nós não olhamos para dentro, para o nosso coração, antes de julgar alguém, nós cometemos um erro. Podemos nos tornar como os fariseus, sendo guiados, sendo moldados pelo espírito de crítica, pelo espírito de julgamento e guiando as pessoas ao erro. Isso está presente em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Mas aquele que é discípulo, aquele que é servo de Cristo, cristão, ele deve então agir julgando a si mesmo, se colocando no lugar do outro, tendo empatia pelo outro. Vejamos o que Jesus esclarece a respeito dessa questão. Jesus ele procura agora uma ilustração tremenda para poder destacar a respeito desse julgamento sendo realizado pelos fariseus, pelos religiosos do seu tempo. Ele utiliza então a ilustração do olho, da trave, de um pedaço de madeira no olho de alguém que procura agora retirar o cisco, um pequeno cisco do olho do outro. Jesus orienta a retirar primeiro esse pedaço de madeira, essa trave do seu olho que lhe atrapalha enxergar, para então ajudar o próximo. Observe como Jesus utiliza essa ilustração para poder trazer um rico ensinamento a respeito do julgamento, demonstrando que nós devemos ter empatia pelo outro, ajudar o outro nessa ação do julgamento. Olhando para as Escrituras, nós também aprendemos que os fariseus precisavam enxergar primeiro as suas transgressões antes de julgar alguém, porque eles se colocavam no patamar de superioridade espiritual. E aqui nós entendemos algumas aplicações fundamentais. Nós, como servos de Cristo, não podemos nos colocar em um patamar de superioridade espiritual acima de ninguém, porque nós também somos pecadores. Nós devemos então ter empatia, ajudar o próximo e julgá-lo diante da sua terrível escolha, diante também do seu erro, orientando a ele a crescer e se aproximar de Cristo. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto nesse segundo ponto. O que fazer para não julgar precipitadamente os outros? Pastor Osiel Gomes destaca uma lição fundamental de forma sábia para a gente, que ao invés de julgar o nosso próprio irmão que errou e pecou, nós precisamos então orar por ele, pedindo de Deus a sabedoria, pedindo do Senhor um novo recomeço e guiar essa pessoa a partir da disciplina, que a igreja tem essa autoridade em praticá-la a partir da liderança local, guiando essa pessoa para um discipulado, guiando essa pessoa para a restauração. E é aqui que nós aprendemos exatamente a visão misericordiosa da ação da igreja de Cristo e a nossa missão misericordiosa como discípulos de Cristo. A partir da leitura de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, está escrito: assim nada julgueis antes da hora devida. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. A Bíblia está dizendo que nós devemos julgar na hora certa, com sabedoria. Em Lucas capítulo 6, versículos agora 36 e 37, está escrito: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Jesus nos orienta a tomar cuidado, a não agir por precipitação. Além do que, a partir dessa visão, nós compreendemos que Jesus traz outra ilustração sobre a construção das casas espirituais. Conforme o Warren a partir da leitura dessa parábola, lá no capítulo 7 de Mateus, ele descreve que Jesus traz essa ilustração justamente para poder demonstrar aonde nós estamos construindo a nossa casa espiritual, onde nós estamos fundamentando a nossa casa espiritual. Conforme Martin Lloyd-Jones, descrevendo a respeito do contexto dessa parábola, ele descreve que aquele que decide construir a sua casa em terreno plano, sem necessidade nenhuma de preparo, somente a facilidade da construção, essa pessoa ela corre o grande risco de sofrer exatamente uma tempestade. Aquele que decide, então,
construir a sua casa em cima do monte, que é a rocha, em um terreno difícil, precisa então preparar o terreno. Ele encontra algumas dificuldades, mas quando ele prepara, ele constrói a sua casa pensando no futuro. E aqui nós temos uma grande ilustração tremenda contada por Jesus, que ambos os moradores das casas enfrentam tempestades, mas aquele que se fundamenta na verdade, que é o Cristo, aquele que se fundamenta na palavra, aquele que tem encontro com a salvação e se coloca também no lugar do outro, em misericórdia, debaixo da graça, esse permanece de pé. É esse o discipulado que Jesus está nos ensinando. O discipulado, então, de entendermos que a igreja local ela tem esse exercício dessa caminhada. Aqueles que querem a Cristo vão encontrar, sim, dificuldades, vão encontrar lutas para preparar o terreno da sua casa espiritual, mas aqueles que querem a popularidade, terreno fácil, vão encontrar facilidades, vão construir também as suas casas, porém, quando a tempestade chegar, não vão permanecer de pé. Aquele que estuda a palavra como você, entende que construir a sua casa demonstra então algo espiritual que pensa no futuro. Warren Webster ainda cita para a gente a respeito da parábola que Jesus conta das duas árvores e os seus frutos, destacando que a árvore boa é conhecida pelo fruto bom e a árvore má pelo fruto mau, descrevendo exatamente que pelas nossas ações nós somos conhecidos, ensinando que nós devemos servir a Cristo de todo o coração. Você também sirva a Cristo. Se essa aula está edificando você, deixa teu comentário aí, coloca o glória, tá? Agora nós vamos avançar para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Eu espero que o Senhor ministre no teu coração, trazendo essa reflexão sobre esse tema. Se nós fôssemos julgados pelo próprio Deus, pela sua justiça, qual seria então o nosso julgamento? O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto. Deus é severo? Isso é uma pergunta. Os escribas e fariseus eles julgavam no seu tempo citando diversas autoridades para dar fundamentos nos seus julgamentos. Jesus ele julga a partir da visão do reino de Deus, com autoridade como filho de Deus, a partir da visão de Deus. Pega essa visão. Osiel Gomes, ele destaca para a gente, nosso querido pastor, que a bondade de Deus ela é revelada por intermédio da salvação em Jesus. Então nós servimos um Deus que é bom. E essa salvação em Jesus nos livra agora de todo o julgamento, pois nós estávamos condenados, com base em Romanos, capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23 também. Quando nós olhamos para a visão do sermão da montanha, do sermão do monte, nós entendemos muito bem a partir dessa leitura que Cristo agora está nos orientando. Olha, o ato da salvação é descrito pela vontade soberana de Deus. Em Cristo agora, no seu Filho, nós somos reconciliados com Ele mesmo. Isso tem embasamento em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo por sua própria vontade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós também descobrimos que a salvação ela é oferecida de graça. Então, esse Deus da Bíblia é um Deus amoroso e não um Deus severo. Ele é justo. Ele trabalha conosco de uma forma sensacional. Ele condena o pecado, mas ele te ama de uma forma tremenda. E aqui eu quero destacar para você que não há pecado superior ao sangue de Cristo. Não há pecado suficientemente forte ao sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Conforme a Escritura, em Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 23, nós estávamos sendo guiados para a perdição, mas em Cristo agora nós somos salvos, libertos pela vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós encontramos na Bíblia que a salvação é a maior bênção que Deus nos dá. Então, por intermédio da salvação, por causa da salvação, nós temos uma reconciliação com Deus. Então, Deus, ele nos justifica por sua misericórdia, ele nos
perdoa por sua graça através do sangue de Cristo. Então esse Deus é um Deus todo-poderoso e amoroso também, que nos leva agora para um relacionamento com ele. Em segundo lugar, como segundo subtópico do terceiro ponto, eu quero destacar para você como Deus então nos julga. O pastor Osiel Gomes destaca que o cristão, o discípulo de Jesus, precisa entender, junto com a igreja de Cristo, que Deus ele nos julga com justiça, porque todos pecaram e destituídos foram então da glória de Deus. Quando você olhar para a Bíblia, você vai perceber que o pecado ele existe. Observe, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículos 23. Nós também precisamos entender que por meio do ser humano o pecado entrou no mundo e esse pecado então afetou toda a humanidade. Está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Você vai perceber que nós estávamos sendo conduzidos de forma pecaminosa para o inferno, para o julgamento. A morte, então, passou a ser acessível a todos os homens por causa do pecado. E a partir disso, nós somos guiados para uma condenação. Quando nós observamos a importância da salvação em Cristo, Deus providenciou o resgate antes mesmo de tudo isso acontecer. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5 dá base para isso. Colossenses capítulo 2, versículo 13 também demonstra para a gente que nós não poderíamos escapar do juízo divino, mas ele em misericórdia nos amou. Deus também nos libertou por intermédio do seu Filho da condenação e morte eterna. João capítulo 5, versículo 24. E você precisa entender que em Cristo agora, como nova criatura, você não precisa temer o juízo final, porque agora você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador é liberto por causa da graça de Cristo. Então, em Jesus, você tem essa nova oportunidade e pode desfrutar dessa graça de Deus, desse julgamento em si. O terceiro e último subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Pastor Osiel Gomes cita então o exemplo de Davi, destacando que Deus é um Deus amoroso, escolheu Davi, chamou Davi, mas não isentou Davi da punição de ser julgado. A Bíblia descreve para a gente que o pecado de Davi ele é citado nas Escrituras para demonstrar exatamente que esse homem, que era segundo o coração de Deus, estava suscetível ao fracasso. Conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Davi, então, abraçou a cobiça do seu coração, abraçou a tentação e pecou se afastando de Deus. O caso de Davi também nos traz alguns alertas. Que Deus ele é misericordioso, ele é gracioso, mas ele também julga aquele que erra, aquele que decide permanecer no erro. Quando Davi, então, se arrepende, a misericórdia de Deus repousa sobre ele. Quando nós olhamos, então, para a glória de Cristo, nós entendemos que nós estávamos em pecados, afastados de Deus, condenados. Mas somente através de Cristo nós recebemos, então, essa libertação. Somente quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos agora, nós temos então a oportunidade de nos tornarmos uma nova criatura. Que você em Cristo busque então uma vida assim. Busque o fundamento do Evangelho, busque Jesus e seja guiado por Cristo para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula contribuiu com você, por gentileza, deixa teu comentário aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, o teu comentário ajuda muito a gente. Que Deus te abençoe, tá? Segue a gente também no Instagram, a gente acompanha o nosso Ministério Pastoral. Muito obrigado a você que tem um carinho de deixar o comentário, também de enviar esse vídeo para mais alguém aprender de Jesus, indica o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus em Cristo venha edificá-los em Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Foi na cruz do Calvário que Cristo morreu por você, te dando agora uma nova oportunidade de ter uma nova vida com Deus. Aceite a Jesus. Você pode fazer como muitas pessoas já estão fazendo, utilizar o celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você. Você pode também deixar o comentário abaixo aí, eu quero Jesus, nós vamos interceder por você.
pedindo que Deus guie você nessa nova caminhada da tua fé cristã. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Osiel Gomes. Vale a pena você ter esse material em mãos. Está disponível no site da CPED. Entra lá, compra o seu, faça o pedido. Vai te edificar em Jesus. Outro texto que eu tomei como base é o texto do pastor Warren Wiersbe, sem comentário do Novo Testamento, porque é muito legal ter esse entendimento a respeito desse material de hoje. Gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre a bondade de Deus em nos atender. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.